Esse livro é considerado pelo New York Times a Bíblia de uma geração de escritores. Afirmar isso seria um acerto ou um erro crasso? Será que esse livro é realmente tudo isso que dizem? Será que ele faz jus ao mais de 1 milhão de exemplares vendidos no mundo? Será que ele vale a pena ser visto como uma obra referência americana da arte da escrita? Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo com uma review que eu trago para você depois de ter lido esse livro por completo, página por página, com a maior atenção do mundo. Até porque esse livro me prometeu muito, mas será que ele entregou o equivalente? Você vai descobrir isso agora. O primeiro ponto que eu já posso afirmar em consideração a esse livro é o fato dele ser escrito do começo ao fim em primeira pessoa. O autor se coloca como o sujeito da narrativa, utilizando pronomes pessoais como eu, nós e afins. Se você gosta de escrita assim, como escrever bem é um prato cheio para você se deliciar. E ele mantém essa narrativa firme e forte porque em uma das dicas do autor, ele fala que é muito importante você encontrar o seu estilo de escrita e uma vez que você começa a escrever algo com um determinado estilo, o melhor a se fazer é continuar com aquele estilo até o fim. E aqui já vem o primeiro insight na minha visão, pois por mais que eu não seja um autor de livros ou até mesmo de obras de não ficção, como esse livro é, eu escrevo muitos roteiros, legendas, conteúdos e etc, além de ler muitas coisas escritas de outras pessoas. E de fato, quando eu me deparo com um texto que começa com um estilo de narrativa e depois migra para um outro estilo diferente, realmente gera um cansaço e uma confusão. Essa mudança toda hora de forma repentina não dá. Uma outra coisa que eu consegui notar durante a leitura do livro inteiro é que o autor é muito, mas muito apaixonado pelo que ele faz. Ele é louco por escrever, ele é fissurado pelo ato da escrita, ele é amante da literatura e, em alguns momentos, eu confesso que eu me vi no que ele escrevia, sobretudo nas partes que ele falava sobre fazer mais para fazer melhor. Desde o início da minha carreira no design, eu entendi que para eu me tornar bom, eu precisaria me esforçar e dedicar o meu tempo no trabalho. E foi por isso que eu foquei tanto em estudar e prezo muito pela repetição com refinamento. E se você é designer assim como eu, ou até mesmo faz parte de alguma área criativa, seja ela qual for, você já se deparou, principalmente nos últimos tempos, com alguma ameaça relacionada à inteligência artificial. Mas, se você ler esse livro, você não vai se preocupar tanto com isso, até porque ele nos traz algumas frases que falam muito bem sobre o assunto. Por exemplo, não sei quantas novas maravilhas virão nos próximos 30 anos, para tornar 2 vezes mais fácil o ato de escrever, mas sei que elas não tornarão a escrita 2 vezes melhor. Isso ainda exigirá o velho e duro hábito de pensar. E pegando o gancho sobre o ato de pensar, outro assunto que o autor faz questão de trazer à tona é sobre a individualidade. Durante o livro todo, ele deixa claro que o que faz o leitor se encantar pela sua escrita é o fato de você escrever algo seu, do seu jeito. O que vai prender verdadeiramente a atenção da pessoa é como você coloca pra fora os seus pensamentos, as suas visões e as suas convicções. Até tem um trecho engraçado no livro que ele fala que uma aluna dele pediu pra ajudar ela a escrever sobre o passado do pai dela. Então ele disse: o que você tá querendo escrever não é sobre o passado do seu pai, mas sim sobre como você enxerga o passado dele. Então não perca horas entrevistando pessoas que fizeram parte da vida dele. Apenas deposite essas horas de esforço em escrever como você visualiza esse tempo que passou. Outro insight que o livro me traz, ainda dentro dessa esfera do indivíduo e do individualismo, é que por mais que ele não esteja bem em determinados dias, ele vai continuar escrevendo. Porque se o seu trabalho é escrever diariamente, você aprende a fazê-lo todos os dias como qualquer outro trabalho. E isso só reafirma um pensamento que eu tenho sobre bloqueio criativo. Na minha visão, bloqueio criativo não existe. Você só sofre desse mal caso não tenha processos bem definidos e não se sente seguro fazendo o que faz. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Um outro ensinamento que o livro traz é sobre a verborragia, que inclusive é uma palavra muito repetida no livro, tanto é que ficou fixada na minha mente. Quando se escreve e se é iniciante, cometemos muito o erro de florear as nossas frases, colocando verbos, substantivos, sinônimos e afins, tudo de forma exagerada. O autor diz que conforme a experiência vai chegando, vamos enxergando que nada disso é necessário, ainda mais quando queremos nos conectar com o público.
Até porque, se vamos falar para alguém, sobretudo por muitas horas, precisamos transformar a nossa escrita, ou a nossa fala, em algo bem simples, fácil de entender. E quando eu li isso, na mesma hora me veio na mente os influencers que fazem muito sucesso hoje em dia na internet. Se você pegar para ver, Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, Bianca Andrade e tantos outros, todos eles têm uma linguagem muito povão, como eles mesmos dizem. Mas é claro que cada caso é um caso. Porém, a lição que fica é que quanto mais simplificada for a sua forma de falar, mais pessoas você tende a atingir. Por fim, o último grande ensinamento que tive durante essa leitura é o fato de me movimentar. Durante alguns trechos do livro, o autor diz que ele pegou o avião. Pegou o avião e foi atrás de uma pessoa para escrever uma história que acabou se tornando uma das suas melhores obras. Pegou o avião, encarou uma oportunidade de trabalho que tinha e mudou de vida. Pegou o avião, mudou de cidade e, com isso, teve sucesso nas suas escolhas. Enfim, tudo isso me faz crer que pra gente conseguir aquilo que a gente quer, temos que estar em movimento. Mas não é qualquer movimento, mas sim um movimento intencional em direção ao que almejamos. De nada adianta a oportunidade se apresentar na nossa frente e nós nos movimentarmos para trás. Da mesma forma que nada adianta apenas pedirmos, implorarmos, sendo que não fazemos o mínimo de esforço. Bom, eu poderia ficar horas e horas falando sobre inúmeros outros insights que esse livro me gerou. Eu percebi que Como Escrever Bem, por mais que tenha esse nome, não ensina somente sobre escrita, mas também sobre outras infinitas coisas da vida que, se você tiver sensível o suficiente para absorver, você vai reparar que o que ele tem a te proporcionar são coisas grandiosas. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar 3 coisas. Primeiro, esse livro é realmente para quem gosta de escrever e ler. Aposto que tem outros livros mais leves do que esse que ensinam sobre temas similares, mas como esse livro aqui ensina, somente ele. E eu digo isso porque em alguns momentos eu senti a minha leitura se arrastando um pouquinho. Não sei se é pelo fato do autor abrir aspas para diversas outras pessoas e textos durante o livro, ou se é porque eu leio 6 horas da manhã e ainda estou um pouco sonolento. Mas é algo a se pensar e se considerar a depender do seu nível ou estilo de leitura. Segundo, ele te mostra na prática o que fazer e o que não fazer. Isso, ao meu ver, é muito bom. Porém, para algumas pessoas pode ser um ponto negativo. Tem hora que você já entendeu o que ele disse e também o que ele quis dizer, mas, mesmo assim, ele faz questão de trazer mais e mais exemplos. Não só um, mas vários exemplos da mesma coisa. Porém, eu entendo o autor. Isso é mal de quem gosta e é apaixonado por ensinar e não somente ensina porque é obrigado. E a última coisa, mas não menos importante, número 3. Eu confesso que eu não sou o mesmo depois de ler esse livro. Eu senti uma evolução gradativa desde quando eu comecei a leitura até o final dela. Muitos erros que eu cometia, eu já não cometo mais. Muitos vícios que eu tinha, eu já abandonei. Esse livro me fez evoluir tanto na escrita quanto na leitura. E se eu não sou nem o mesmo leitor, quem dirá o mesmo escritor? Por incrível que pareça, esse livro me levou até o portão de embarque e me fez pegar um avião que eu nem sabia que eu precisava. Eu fui e o destino final era a evolução. Enfim, o vídeo vai encerrando por aqui, porém, se você gostou desse vídeo e também gostou da indicação desse livro, eu peço para que você considere comprá-lo, investir no conhecimento, porque ele é muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito e espero que você tenha gostado também da review que eu fiz sobre ele. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com alguém que você goste ou até mesmo comentar a sua opinião sobre esse livro ou até mesmo deixar uma indicação de algum outro livro parecido com esse ou algum outro livro que você goste bastante. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!